Fala galera, professor Dudu Ramos aqui. Vamos fazer mais uma resolução de vestibular, então, prova de Sociologia e Filosofia da UEM. Vestibular agora, então, que aconteceu domingo, dia 2 de novembro, UEM 2025. Tá? São 5 questões de Filosofia e Sociologia, questões de nível difícil, tá? Dificuldade bem alta, para além da questão da somatória, os conteúdos que foram cobrados, mesmo bastante desafiadores para os alunos em geral. Tá? Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, comentar, deixa aí sua dúvida, seu comentário, tá? A gente está esperando esse feedback de vocês. Muito bem, galera. Então a prova começa ali com filosofia na questão 21, tá? A gente vai até a questão 25 ali com as questões de filosofia e sociologia. Questão 21 trata do seguinte: no nosso dia a dia, encontramos-nos frequentemente diante de situações nas quais a nossa decisão depende daquilo que consideramos bom, justo ou moralmente correto. Toda vez que isso ocorre, estamos diante de uma decisão que envolve um julgamento moral, a partir do qual vamos orientar nossa ação. Sobre ética e comportamento moral, assinale o que for correto. Vejam que o texto base, né, um texto ali, né, que a princípio não complementa muita coisa. É um texto que vai dar a indicação do tema da questão, que é a filosofia da ética. Tá? Alternativa 1. Para Sócrates, o comportamento moral, motivado pelos desejos e pelas paixões, quem estudou ética para Sócrates, né, ética dos antigos, já suspeita um pouco dessa categoria, né, de moral associada a desejos e paixões para Sócrates. Mas vamos continuar lendo. Conduz os homens a um estado duradouro de bem-estar e de felicidade que não pode ser alcançado na esfera política. Isso aqui já não é Sócrates. Tá? Lembre que Sócrates é um autor que está, né, buscando uma ideia de bem associada à polis, associada à política. Tá? Apenas a esfera individual, como a ideia da realização de todos os desejos humanos em máxima quantidade. Então, pronto, chegamos exatamente no elemento, né, né, da troca de correntes de autores, de vertentes do pensamento. Então, ao mencionar que a ideia de realização de todos os desejos humanos em máxima quantidade, a gente está falando de hedonismo. Tá? Então, o hedonismo não tem nada a ver com a perspectiva moral de Sócrates. Incorreta. Tá? No início já estava, né, a suspeita ali grande ao associar a moral a desejos e paixões, né? Já poderia até inclusive ter anulado a questão nesse sentido, né? Seguido para a próxima. Mas vamos lá, vamos ver o que mais a gente consegue excluir daqui. A segunda diz então que o comportamento moral tem como base um conjunto de regras ou normas de caráter histórico-social, ok? E de livre, consciente aceitação, as quais determinam o comportamento dos indivíduos nos grupos sociais nos quais estão inseridos. É verdadeira, gente, tá? A gente pode até questionar, né, sociologicamente, essa categoria de consciente aceitação, mas é um conceito de comportamento moral aqui, bastante coerente com o debate sobre moral, especialmente ao enfatizar o caráter histórico-social do comportamento moral, né? Se for pensar na categoria de vontade, né, de boa vontade, má vontade, se fosse pensar, por exemplo, com Kant, né, a gente poderia concordar com essa ideia, né, de livre, consciente aceitação, tal, que envolve aí uma esfera da autonomia, tá? Mas ok, verdadeiro. 4. Segundo os filósofos estoicos, então passamos lá para o helenismo, a felicidade consiste em uma vida guiada por preceitos racionais, ok? E vivida em harmonia com a natureza como organismo vivo. Perfeito, né? A ideia de um logos, né? De uma razão universal, já na sequência ele apresenta, ordenada por Deus como razão universal e princípio inteligente. Então é bem direto ali no conceito de ética helenística, né, dos estoicos. Tá? Também aqui, né, assim, o conhecimento sobre filosofia estoica e ética estoica poderia já ajudar a responder. A alternativa, né, somatória 8 ali. Rousseau argumenta que a consciência moral nasce das relações dos seres humanos em sociedade, pois não sendo o homem bom e nem mal por natureza, aí já virou falso, tá? Rousseau entende, né, que nós somos bons por natureza, né? A sociedade o corrompe, né? A ideia é que o Rousseau associa uma ideia de piedade natural ao ser humano, tá? Essa bondade natural, então, né, já está aqui contraditória com o texto, beleza? Então já poderia também anular aqui, excluir e passar adiante. E aí chegava nessa 16, que é, assim,
né, vamos e convenhamos aí, o desafio da prova, né? Somatória, aquela coisa do o aluno que tem dúvida tem o bom senso de não marcar, né? O aluno que eventualmente teve contato com esse autor, né, não ficaria em dúvida, tá? Mas eu me questiono quantos alunos tiveram contato com as ideias desse autor. Vamos lá, com base em várias experiências realizadas com grupos humanos diversos, Kohlberg propõe a teoria de que o comportamento moral pleno é alcançado apenas pelo ser humano adulto, identificando 3 níveis de desenvolvimento: o nível pré-convencional, o nível convencional e o nível pós-convencional. Aí, né, a Wen seguiu, né, o perfil de prova que ela costuma fazer, né, do vestibular de inverno, ela cobrou Simmel, né, um autor assim totalmente paralelo, né, assim, no campo da sociologia, pouco estudado, pouco abordado, né, um tipo de pensamento que ainda não é amplamente, até mesmo tematizado em material didático, e por aí vai. Então, né, mas aqui ela faz ainda uma coisa assim que é menos pior, que é botar numa alternativa um autor completamente desconhecido. Lawrence Kohlberg é um psicólogo, né, que vai estudar aí o comportamento moral. Veja, o aluno poderia pensar que é plausível a ideia de que o comportamento moral é alcançado apenas pelo ser humano adulto. Ok, mas ele poderia ficar na dúvida, né, de que esses níveis de desenvolvimento estariam corretos. Pré-convencional, convencional e pós-convencional. Não teria como chutar isso aqui, gente, tá? Então, ou o aluno conhece o pensamento do autor, o que de volta eu reafirmo, né? Eu aposto que a maior parte deles não conhecia, né? Ou ele, na precaução, não assinalaria, tá? E manteria ali como correta, sim, somente a 2 e a 4, né? Então, recebendo aí a nota parcial da questão, tá? É um autor desconhecido de outro campo do pensamento, que é da psicologia, né? Com implicações no campo filosófico, mas do campo da psicologia. Então, assim, né? A UEM pegou pesado aí na soma da 16, tá? Vamos seguir adiante. Questão 22. Então, leia atentamente o texto a seguir. Nas ações de todos os homens, especialmente os príncipes, contra os quais não há tribunais a que recorrer, os fins a que contam. Faça, pois, o príncipe tudo para alcançar e manter o poder. Os meios de que se valer serão sempre considerados honrosos e louvados por todos, porque o vulgo atenta sempre para aquilo que parece ser e para os resultados. Maquiavel, o príncipe, né? Então, de acordo com a posição definida por Maquiavel, assinale o que for correto. O autor, inclusive, que tá meio desaparecido aí dos vestibulares, tal, ressurgiu aqui o Maquiavel. Primeira alternativa, então, a ação política é considerada boa se realiza o bem comum, a virtude e a justiça. Isso é Aristóteles, tá? A ideia da política associada ao bem comum é puro Aristóteles. Maquiavel, lembrem, a ideia de uma política realista que não tem uma perspectiva, né, moral de estabelecer o bom, o bem nesse sentido, né? Mais no sentido amoral de política, inclusive. Seguindo, alternativa 2. Então, a ação política deve considerar os valores da moral cristã. Falso. O aluno que se preparou sabe que o Maquiavel rompe totalmente com essa categoria, né, de moral cristã no sentido, né, político. Somatória 4. A ação política tem uma lógica própria, ok, baseada na percepção da eficácia e dos benefícios pelo cidadão comum. Vejam o que o texto fala lá. O vulgo, tá? Quem que é o vulgo? O vulgar, o cidadão, é o reles mortal diante do príncipe. Atenta sempre para aquilo que parece ser e para os resultados. Então vejam só, né? A percepção da eficácia aqui é um aspecto importante, né? Do modo como a manutenção do poder se realiza para Maquiavel. Tá? Então aqui a gente tem uma somatória já a primeira correta. Tá? A 8 diz: a esfera da ação e moralidade individuais coincide com a esfera da ação política. Falso, de novo, a perspectiva do Maquiavel rompe com a categoria de moralidade. Então, não tem como a moral individual coincidir, né, com uma compreensão de ação política. Tá? Então, falso também. E a soma 16, então, né, lembrando que no caso da Wayne, a gente pode ter alternativas com só uma delas correta.
Na 16 a gente tem ali então o critério decisivo para julgar se uma ação política é boa ou má são seus resultados produzidos, independentemente dos meios utilizados. Né? Esse é o único ponto em que a gente pode chegar numa compreensão, né, de uma ação política boa ou má, no sentido de pensar o resultado e qual seria o tipo de resultado da ação do príncipe, né, que poderia ajudar a gente a aferir um valor dela. Né? A ação política ela tem um resultado bom na medida em que ela promove sucesso político, estabilidade, manutenção do poder, né, estabilidade do Estado. Então, vejam, a compreensão é justamente do realismo político do Maquiavel. Né, não tem uma compreensão de bem comum nesse sentido, né? A ideia de eudaimonia aristotélica, isso não existe. Mas aqui a gente está falando, então, pensando em resultados, ó, independentemente dos meios utilizados. O próprio texto já deu, né, um pouco a deixa, mas todo mundo conhece, né, a famosa frase, né, que não está no Príncipe, mas que está associada a Maquiavel, que é os fins justificam os meios. Então aqui a gente tem uma alternativa correta, uma somatória correta. Né? Então 4 e 16. Ok? Questão 23. Né? Curiosamente, né, Maquiavel reaparece aqui. Né? Mas vamos lá. Para os gregos, a finalidade da vida política era a injustiça na comunidade. A ideia de justiça se refere a uma ordem divina e natural que regula, julga e pune as ações das coisas e dos seres humanos. A justiça é a lei e a ordem do mundo, isto é, da natureza ou physis. Lei, nomos, natureza, physis e ordem, cosmos. Constituem, assim, o campo da ideia de justiça. Tá? Então, essa articulação, né, própria do pensamento cosmológico da antiguidade, entre lei, natureza e ordem, é um textinho aqui da Marilena Chauí, um texto, né, básico, aí, fundamental de filosofia. Então, sobre a finalidade da vida política e o conceito de justiça. Perfeito, é mais uma questão, né, circundando aí o terreno da ética, né, da filosofia do direito, da justiça. Né, e vamos lá. A 1 diz, então, para os sofistas, o aluno que estudou filosofia clássica pode olhar e falar, os sofistas é um manjo, professor, né? Sofistas a gente tá tudo sob controle. Mas lembre que os sofistas que a gente estuda é aquele do embate com Sócrates, em geral, né? Nesse sentido que a gente coloca o conteúdo sobre os sofistas. Mas aqui a gente tem então o seguinte: a finalidade da vida política é a concórdia, a concordância entre os cidadãos e a manutenção da ordem na polis, por meio da criação e da preservação das leis de acordo com a vontade da maioria, mediante a participação ativa dos cidadãos nas discussões públicas e a utilização da retórica como instrumento de defesa e combate de opiniões. Tá? Essa é uma alternativa verdadeira. Tá? Apesar então de estar tomando, né, o conteúdo dos sofistas a partir de um viés um pouco diferente do que se costuma pensar, né? No viés da crítica platônica, da crítica socrática aos sofistas. Né? Então, a gente tem aqui um outro plano, né, do debate sobre os sofistas. Então, quer dizer, os sofistas, eles de fato afirmavam que a lei, né, ela é produto dessa convenção humana, né? Aquela ideia de que o homem é medida de todas as coisas. Então, associando aí, né, a ideia de que a criação e preservação das leis está de acordo com a vontade da maioria. Eu tenho essa compreensão. E aí a centralidade da retórica, né? A participação do cidadão tem a ver com a utilização da retórica, né? E a gente tem então uma definição aqui, né, da ação política, né, da política em geral, né? Para os sofistas, é, bem coerente com o que é apontado, né, em relação a eles. Lembrando que não é o comum. O comum é a gente pensar justamente no viés da crítica aos sofistas. Mas aqui, então, eu tenho a definição adequada. Tá? Então, a 1 é correta. A 2 diz, segundo Platão, a polis é formada por 3 classes sociais. A dos proprietários de terras, artesãos e comerciantes, a dos guerreiros, a dos magistrados. A polis é governada pelos filósofos, os quais asseguram a justiça como bem geral, desde que todas as classes cumpram com a sua função. Veja, né, essa é a polis ideal, né, aquela governada pelos filósofos. Né? Faltou ali ter introduzido essa categoria, né, do plano ideal. Mas é uma alternativa verdadeira. Tá? Então a gente tem a polis dividida em 3 partes, cabendo então a justiça, o governo, né, ao filósofo,
justamente por conta daquela ideia da tripartição da alma, que tem uma correspondência, né, política na organização da cidade, né? Isso corresponde, então, àquele debate da alma racional, irascível e apetitiva do Platão, perfeitamente, né, a descrição e a compreensão aqui próxima do que o aluno costuma estudar em filosofia. Já a soma 4, tá, ela sai do campo da filosofia e se volta mais para a história. Então, a partir do governo de Júlio César e principalmente com o seu sucessor Augusto, Roma passa por mudanças políticas que concentram o poder administrativo e o poder judiciário e militar nas mãos do imperador. Com essas mudanças, Roma deixa de ser uma república oligárquica e passa a ser um império, governado por um príncipe do qual o povo romano espera justiça e vida boa. Então veja que não é exatamente uma alternativa de filosofia, uma alternativa de história. Uma coisa comum, inclusive, no vestibular da UEM. Tá? Essa aqui, então, também ela corresponde, né, justamente de modo adequado e correto aqui, a essa transição da República para o período Império Romano. Tá? Então, isso aqui tinha que ter, né, um conhecimento histórico envolvendo ali, na dúvida não assinala, né, mas é verdadeira. Né? A 8, Nicolau Maquiavel, ó lá, voltou Maquiavel. Em sua teoria política, sustenta a tese de que o príncipe deve ser virtuoso, justo e bom, falso já, e deve governar segundo a vontade de Deus, mais falso ainda, já era, tá? Então a gente exclui essa aí. E 16, Thomas Hobbes, em Um Contrato Social, afirma que o pacto originário e hipotético de todos os seres humanos é a condição fundamental para a potencialização da liberdade que nos é concedida por Deus em nosso estado de natureza, como forma de assegurar o bem-estar e a justiça social. Tá? Vejam, a categoria de justiça social, né, ela é filosoficamente pensada apenas ali no final do século XIX e no século XX. Né? Não se pensava em justiça social. Mas além disso, a ideia de potencializar a liberdade do estado da natureza também não é coerente com a ideia de um estado de natureza marcado pela guerra. Né? Então, a principal ideia, inclusive, né, não é de que o Estado ele represente uma forma de assegurar o bem-estar, mas sim de garantir segurança e paz. Tá? Por isso está incorreta também. Verdadeiras 1, 2 e 4. Tá? Partindo então para a questão 24, gente, a gente vai ter o seguinte: Walter Benjamin. Tá? Então, conteúdo que costuma cair no vestibular, né? É, já de antemão o texto nos indica assim o caminho. O enunciado diz no que concerne as relações entre ciência, técnica e tecnologia, conforme os escritos de Walter Benjamin. Assinaram que foi correto. Lembrem lá, Walter Benjamin, então, relacionando técnica e tecnologia, ciência. A gente está falando do texto da obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, né? Aquela palavra gigantesca. Então a gente tem aqui um conteúdo relativo ali aos debates da Escola de Frankfurt, da teoria crítica, tá? Particularmente aqui sobre o Benjamin. Primeira soma aqui, então, é né? Os recursos tecnológicos alteram a forma como as pessoas percebem o mundo. Veja, né, que esse ponto é um ponto até em comum com o pensamento de Adorno, né? A ideia de que a indústria cultural ela tem um conceito que é operacionalizada para pensar a produção de cultura, mas também para pensar o consumo, né? E isso também então altera toda a categoria de estética, né? Toda a forma de pensamento crítico dos indivíduos. Então, sim, né? Então os recursos tecnológicos eles alteram a forma como as pessoas percebem o mundo. Até vejo, né? Se a gente fosse pensar um imaginário sociológico mais amplo, né? Isso também é factível. Então, 2. A fotografia é o marco do progresso das técnicas de reprodução e das alterações na percepção da realidade. Então, mais uma alternativa mencionando essa ideia das alterações, coerente então com a 1, tá? Então, também, né, poderia ser um caminho para encontrar ali algo que é verdadeiro. E lembrando que o Benjamin estudou a fotografia, né? Então, ela vai ser um aspecto importante aí da obra do Benjamin, verdadeiro. A 4 diz: com o surgimento do cinema, a percepção do tempo se altera drasticamente. Então, realmente, a ideia do Benjamin ao também analisar o cinema é apresentar que o fluxo de tempo, associando o ritmo e a narrativa na obra de arte, né, no caso do cinema, altera a nossa percepção de tempo.
Então, a percepção de realidade como algo mais amplo, a percepção do tempo como um elemento dessa percepção da realidade. Então, tudo coerente aqui. 1, 2 e 4, né, no mesmo sentido. A 8 diz: o desenvolvimento tecnológico da captação de imagens cada vez mais nítidas e precisas alterou a percepção que as pessoas têm de si mesmas. Então, vejam que está tudo no mesmo léxico, né? Tratar daquela ideia de como que a tecnologia, né, e a produção de imagem, de fotografia e cinema alteram a nossa percepção da realidade como um todo, né? Como o mundo, como o tempo, como a nós mesmos. Então, isso tudo é condizente com o pensamento de Benjamin, tá? E aí chega na 16, a 16 ela quase que tem uma pegadinha, né? A fotografia e o cinema exemplificam os efeitos potencializadores da técnica e da tecnologia sobre a autoria e a originalidade nas obras artísticas. Essa é falsa, tá? Por mais que esteja falando também, né, sobre os efeitos da técnica, ele está falando que a técnica teria como efeito potencializar a autoria, potencializar a originalidade. Só que aí lembrem que o Benjamin ele trata daquela ideia de perda da aura. Tá? Então a autoria e a originalidade tem a ver com a perda da aura. E aí não tem como, né, ser coerente com o pensamento do Benjamin a ideia de que a fotografia e o cinema, formas modernas, né, baseadas na reprodução técnica, potencializariam a aura. Na verdade, ela representa o contrário na perspectiva do Benjamin. Na perspectiva do Benjamin, o que acontece então é que ela vai contribuir justamente para o esgotamento da ideia de originalidade, né, um deslocamento da compreensão da autoria a partir justamente, né, da reprodutibilidade técnica. Tá? Então, nesse caso, a questão 24 está dentro, né, do conteúdo mais comum, e aí a gente tem 1, 2, 4 e 8 como verdadeiras. Era uma questão mais fácil em relação ao que já foi cobrado até aqui, né, da questão 22, da questão 23 e da questão 21, né? A 22 até que era mais tranquila, mas a 21 e a 23 estavam mais desafiadoras. Fora o fato de que a 8 e a 16 da 22 estavam mais manifestamente incorretas, né? As outras podiam suscitar ali alguma dúvida pela ambiguidade. Agora, na 24, né, a gente tem uma questão que, para quem estava ali por dentro do debate da Escola de Frankfurt, isso aí é um conteúdo do material didático, na maior parte deles, é um conteúdo que costuma cair no vestibular, um autor que está presente em muitos programas de conteúdo vestibular, é o esperado, então a gente tem a possibilidade, né, de fazer, diferente do que acontece na alternativa do Kohlberg lá, tá? A questão 25, a última, ela tá aqui também, né, num plano de geografia humana e sociologia, então quase que a única que é manifestamente sociológica, né, por tratar de uma questão que é desigualdade social, tá? Então aqui a 25 diz: acerca da temática da sustentabilidade e da produção de alimentos, assinale o que for correto. 1. A degradação ambiental gera consequências sociais, cada vez mais contrárias ao ideário moderno de emancipação humana. Primeira coisa, o aluno tem que pensar: o que é o ideário moderno de emancipação humana? Tá? O ideário moderno de emancipação humana ele tem a ver, né, com essa ideia de que a emancipação é produto de um domínio racional da natureza. Né? E esse domínio racional da natureza poderia, né, através da categoria de progresso, né, promover, então, uma liberdade maior, né? Então, uma ideia até de uma espécie de bem-estar, né, nesse sentido. Vejam só, então a degradação ambiental gerou consequências sociais que são contrárias às suas ideias de emancipação, tá? Quais são, né, as possíveis consequências sociais da degradação ambiental? Né? Por exemplo, vamos pensar a desigualdade, né? A própria insegurança alimentar, doenças, tá? Então, assim, se for pensar num âmbito mais sociopolítico da coisa, né? A crise climática. Então, a gente tem consequências sociais da degradação que elas destoam totalmente, né, dessa expectativa de emancipação lá iluminista, né, do ideário moderno, como ele diz. Então, verdadeiro, tá? A 2 diz, então, a conscientização acerca dos problemas ambientais em determinados lugares levou indústrias predatórias para países em desenvolvimento
com legislação ambiental frágil. Uma alternativa correta também, né? Ela diz respeito à ideia de uma transferência de indústrias, né? Um deslocamento daquelas indústrias mais predatórias, aquilo que seriam as indústrias sujas, né? Que produzem mais poluição. Então, esse processo, ele de fato acontece, né? O modo como a legislação ambiental pode ser mais permissiva em outros países acaba, né, assim, viabilizando o deslocamento dessas indústrias para que elas justamente não tenham que atender à legislação ambiental, né? Então, ó, a conscientização acaba afastando, né? Acaba levando as indústrias predatórias para outros países. É verdadeiro. A 4 diz então que o processo de industrialização com consumo acelerado de recursos naturais criou diferentes problemas. Até aí, perfeito, né? Problemas ali, então, ó, com a eliminação do lixo industrial e a produção de energia. Então, ó, o problema né, da eliminação do lixo, perfeito, e o problema da produção de energia. Né? Lembre de separar dessa forma que às vezes facilita para pensar, né, nessas questões. Verdadeiro também, né, gente? Coerente, bem coerente, com o debate sobre as questões ambientais. A 8 diz então que a fome emerge da insuficiência técnica na produção de alimentos. Aqui já é falso, tá? Veja, então está querendo dizer que existiria uma insuficiência técnica no sentido de que a indústria não consegue produzir alimentos para todos, tá? No entanto, vejam, quando a gente, né, nota não só os índices de produção mundiais de alimento, mas também de desperdício de alimento no mundo inteiro, né, e analisa o cenário da fome, você observa o contrário, que na verdade não há uma insuficiência técnica, né? O que há, na verdade, são questões sociais, políticas, econômicas que dizem respeito à distribuição. E é aí que a gente tem o fenômeno da fome. Então, é produto aqui da desigualdade social e não da insuficiência técnica, tá? Então, falso também. E aí a 16 diz, então, a denominada lógica de mercado, tá? Associada à concentração da propriedade fundiária, impossibilita a diversificação na produção de gêneros alimentícios e a sustentação de preços adequados para se extinguir a fome. Vejam, esse é um dos elementos do problema da distribuição de alimentos, né? Então, ao mencionar a lógica de mercado e concentração de propriedade fundiária, você pode pensar, por exemplo, nas commodities, né? Então, o tipo de produção de monocultura, né, voltada para exportação, ele acaba limitando a diversificação. Então, quer dizer que eu tenho extensas áreas de território, né, em que há monocultura e não há, então, uma cultura diversificada da produção de alimentos, e isso acaba, então, impedindo, né, justamente o estabelecimento de preços adequados para você garantir, né, tanto a variedade quanto preços acessíveis, né? Isso tem a ver então com a extinção da fome, mas tem a ver com a ideia da distribuição, né? Então isso também é verdadeiro, tá? Vejam, né, essa questão final aqui ela era um pouco mais tranquila, uma questão de sociologia, tinha que ter um pouco de atenção na resolução da questão em termos de português, né? Mas a questão 23 e a questão 21, elas eram bem mais desafiadoras. A questão 22, Maquiavel, tudo dentro, né, do que é, assim, mais comumente trabalhado do conteúdo Maquiavel, então uma questão um pouco mais ok. A questão 24 também, né, conversa com a abordagem mais geral aí de Walter Benjamin em sala de aula, discutindo Escola de Frankfurt, né, e outros autores. Mas a questão 23, ao introduzir os elementos de história bem particulares, né, sobre a transição da República para o Império Romano, e trazendo ali uma questão particularmente sobre os sofistas numa dimensão um pouco diferente, né, numa face diferente da questão dos sofistas. Ela desafiava bastante. E aí, na 21, essa questão do Kohlberg, né? Essa questão do Kohlberg, ela é semelhante, assim, em alguns sentidos, àquela questão do ano passado, da Unicentro, vocês devem lembrar, que era a questão sobre a eugenia para Habermas, né? Então que causou um espanto ali, né? Tanto não só para os professores, né? Especialmente para os alunos, né? Porque realmente é um debate assim muito específico, né? Muito paralelo a todo o conteúdo que comumente é trabalhado em sala de aula com Habermas, a razão comunicativa e por aí vai. Então a gente tem uma prova assim que tem um desafio muito grande da somatória em geral, mas que pesou, né,
a mão em cobrar, né, esses autores e introduzir aí uma face um pouco diferente de alguns temas comuns, né, que são trabalhados em sala de aula, nas aulas de filosofia e sociologia. Beleza, galera? Então, essa é a resolução aí dessas 5 questões, são poucas questões de filosofia e sociologia da prova da UEM. A UEM segue nesse padrão de dificuldade alta, né? No vestibular de inverno ela já tinha cobrado ali Georg Simmel, né? Então, ela tem recorrido, né, a algumas coisas mais diversas do campo da sociologia e da filosofia que acabam sendo bem desafiadoras para os alunos, né? Mas aí fica sempre aquela dica, né, de que numa prova com esse perfil de somatória, na dúvida você assinala aquilo que é o mais coerente, né, com a compreensão um pouco mais geral de filosofia e sociologia e foge da ambiguidade, foge daquilo que é muito certeiro, muito definido, porque você pode estar assinalando uma incorreta, né? Então, como nesse caso da questão do Kohlberg, parece uma questão, né, que ela é plausível, a ideia de que o comportamento moral é alcançado apenas pelo ser humano adulto. No entanto, né, para a gente ter uma exatidão aqui e com segurança assinalar, tinha que conhecer o pensamento do autor, né? Podia ser uma pegadinha falar em nível pré-convencional, convencional e pós-convencional, né? Inclusive, né, o aluno que se preocupa com isso fala, pô, agora eu vou ter que estudar o Kohlberg para a prova. Eu acho muito difícil que isso apareça em qualquer outro vestibular, tá? Até se vocês derem uma vasculhada por aí, né, YouTube e tal, vocês vão ver que praticamente não há discussão sobre a presença desse autor em qualquer tipo de prova de vestibular, até mesmo de conteúdo, né, de filosofia da ética para vestibular, tá? Então, a UEM aí fugiu da linha, né, e acabou pesando para justamente pegar o aluno que eventualmente, né, fica com receio nesse tipo de questão, de alternativa, né, e acaba marcando, né, assim, meio no chute, né, e que nesse caso poderia ter acertado, mas em outros casos poderia errar e perder a questão inteira, né? Então tem essa incógnita sempre presente nas questões de somatória, beleza? Galera, não esqueçam então de se inscrever, curtir, compartilhar, comentar. É super importante isso. Eu quero saber o retorno de vocês, o que eu posso melhorar, né? O que a gente pode produzir de conteúdo para o canal. Por enquanto a gente vai fazendo as resoluções. Depois eu vou, né, produzir alguns conteúdos de revisão, de sociologia clássica, de filosofia, os principais conteúdos aí que são cobrados no vestibular, para ajudar vocês e oportunizar, né, um conteúdo mais organizado que vocês possam ver e rever quantas vezes quiserem. Até o próximo vídeo.